Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós vamos relatar um caso de assédio sexual em público. E uma educadora muito conhecida aqui do Ipu, ela passou por essa situação de constrangimento, essa investida truculenta desse brutamonte contra a sua pessoa. E ela vai narrar pra gente como é que isso aconteceu. Foi realmente um assédio configurado. Eu estou aqui com a professora Jane Santos, que estava no local público e esse elemento investiu assim de maneira grosseira, de maneira abrupta contra a sua pessoa. Jane Santos, forte abraço. Desde já, receba a nossa solidariedade. Como é que se deu esse caso, minha querida? Boa tarde a todos, aos ouvintes da Rádio Cidade. E semana passada foi o Dia da Mulher, né? Dia 8, domingo. Bem lembrado, bem observado. Foi o Dia da Mulher. Eu até escrevi um texto relatando sobre essa questão, né? De que o Dia da Mulher é o dia de referência para homenagear as mulheres, dar flores e fazer toda aquela lembrança do quanto que a mulher é importante para as pessoas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo que se tem um dia que se fala bem das mulheres, se homenageia, dá flores e tudo mais, a gente ainda presencia durante o cotidiano da gente várias situações de desrespeito à figura feminina. E eu já tinha passado por situações de desrespeito, mas não tão grave no sentido de eu sentir na pele. Literalmente eu senti na pele o desrespeito, o abuso masculino contra a minha pessoa. E aí quando a gente fala de abuso masculino, é importante dizer também que não são todos os homens que têm esse tipo de comportamento, mas infelizmente é a maioria. E como se naturaliza muito o machismo na nossa sociedade, como é tão intrínseco, tão arraigado na sociedade, no modo de pensar das pessoas, isso é tão comum que as pessoas veem como uma bobagem quando uma mulher se chateia por algo que acontece com ela, porque observa que foi pouca coisa, não foi nada demais, ou então tentando sempre justificar a ação do outro nesse sentido. Por quê? Porque não consegue, naturaliza tanto as investidas masculinas contra as mulheres que não se vê como um erro, não se vê como um problema e por isso mesmo fica. O indivíduo estava em alto grau etílico, estava embriagado. Isso, sempre busca uma justificativa, às vezes respondendo pelos seus atos, esse tipo de coisa. Justamente. Muitas vezes tentando justificar o porquê que a pessoa fez isso, muitas das vezes a justificativa recai em culpa por cima da mulher, porque ela estava fazendo isso, ela estava desse modo, estava se insinuando, estava isso. As vestes dela estavam muito chamativas, muito sensuais. Aí bota sempre a culpa em cima da mulher, porque infelizmente a nossa sociedade ainda pensa, por mais que diga que não, ainda pensa que nós mulheres não podemos muita coisa, que a gente tem que sempre se resguardar toda a vida. E é claro que a gente tem que se resguardar, só que não é só a gente que tem que se defender, são as outras pessoas que precisam cuidar dos seus comportamentos. Se a gente não tiver ameaça contra a nossa pessoa, contra o nosso físico, o nosso emocional, a gente não vai precisar ficar se defendendo. Mas se tiver ameaça, é constantemente um risco para a mulher sair à rua, é um risco para a mulher sair com as amigas, como foi o meu caso ontem. Você estava em público e sofreu essa investida. Imagina se você estivesse num local sozinha. Só você e um indivíduo. Pois é. Então, assim, se não tivesse ameaça contra a gente não ia ter o medo. Então, o que tem que acontecer é de esses homens que eu disse, que não é todo mundo, mas é a maioria, ainda infelizmente, tem alguns homens que vêm pensando diferente, mas muita gente, somente da boca para fora, falam que a mulher tem liberdade e tudo mais, mas quando tem oportunidade abusam e vão além das medidas. Então, assim, é preciso... O machismo ainda impera, né? Impera. É preciso falar para as pessoas, é preciso expor a situação para que não fique naquela ideia de que isso acontece longe da gente, ou acontece só que é mimimi, que é historinha contada, inventada. Não, não é. Isso acontece realmente na vida das mulheres. E, do jeito que aconteceu comigo ontem, acontece com muitas outras. E como foi que aconteceu com você, Jane Santos? E onde foi? Foi lá no restaurante, no bar, né, do The Shot Pub. E no calçadão, no calçadão. Estava do lado de fora do calçadão com umas amigas. À noite. Isso, 2 amigas e um amigo. E a gente estava conversando, rindo, numa boa, como um encontro de amigos normal. E teve um sujeito presente no ambiente lá que se sentiu no direito de invadir o meu espaço. Ele, de certo modo, ele quis investir numa conquista comigo. E eu não dei bola, eu não
não devolvi do mesmo jeito. O que aconteceu? Ele começou a se aproximar demais, se sentou do meu lado, puxou uma cadeira na nossa mesa e ficou ali incomodando a todas nós. E aí eu já comecei a ficar muito incomodada com aquela situação, e nesse momento ele quis investir em mim passando a mão. Queria passar a mão, queria passar a mão no meu braço, na minha perna e tal. Não chegou a fazer porque eu me afastei e já disse logo: olha, eu não lhe dei liberdade para você tocar em mim, não toque em mim. Não é não, aquela campanha do carnaval, isso, não é não. Isso. E eu disse para ele não tocar em mim, aí ele se afastou um pouco. Foi num momento que a gente teve que sair desta mesa e ir para outra devido a um chuvisco que estava caindo. E aí a gente foi, eu e minhas amigas fomos ao banheiro, e na volta, quando a gente tentou mudar de mesa novamente, foi quando ele investiu contra mim. Eu me virei e eu, sem notar absolutamente nada, ele veio com uma palmada muito forte, muito pesada mesmo, no meu bumbum. E aquilo ali foi absurdo, porque todo mundo viu, tinha muita gente em outras mesas, outros homens, e viram a situação e ninguém me defendeu, ninguém disse nada. Não foi nada que pudesse dar a impressão de que fosse algo involuntário. Foi realmente um toque deliberado. Foi deliberado, foi praticamente uma agressão mesmo. Foi uma agressão. Eu considero uma agressão fortíssima, a palmada, fortíssima mesmo, que ficou doendo por muito tempo, e na frente de todo mundo, e num local, mesmo que tivesse sido em outra parte do meu corpo, já era um abuso muito grande. E ainda mais no bumbum, alvo aí de vários questionamentos. Então o que acontece? Eu me senti invadida, me senti abusada, violada, e aí eu me defendi. Eu fiquei nervosa, muito nervosa na hora, chorei, mas eu consegui mesmo assim, mesmo nervosa, me defender e denunciar ele na frente de todas as pessoas lá. Falei mesmo, chamei a atenção do pessoal lá do bar, falei pro garçom para que, se ele permanecesse no ambiente, eu não iria ficar, e recebi a resposta, né, do bar, de que ele não iria mais frequentar lá. No entanto, ele continuou, não foi feita nenhuma ação de retirada dele do ambiente, nem de chamada de atenção, absolutamente. Nem os amigos que estavam acompanhando ele falaram nada contra a atitude dele. Tinham outros homens, evidentemente, no ambiente. Mais 2 homens acompanhando ele, amigos, que eu percebi que eram 2 amigos. Não tiveram nenhuma atitude reprovável. Nenhuma atitude reprovada de chamar a atenção dele, que ele já estava passando dos limites. Nem os outros homens das outras mesas, nem as outras pessoas. Isso foi que te incomodou também, Isso me incomodou demais. As minhas amigas me defenderam, disseram pra eu me acalmar, que a gente já ia sair dali, mas eu fiquei desestabilizada, eu não conseguia mais ficar, né? Tanto que eu não consegui nem pagar a conta, saí de lá, desembestada. Fiz um escândalo lá, mas é aquela coisa, se a gente não fizer o escândalo, tudo fica calado, ninguém vai saber, e o agressor não vai ser visto como agressor. Então, quando você não fala nada, quando a mulher não expõe a pessoa, porque eu expus ele, eu apontei o dedo na frente de todo mundo e disse o que ele tinha feito, quando a gente não faz nada, a pessoa fica impune, fica se sentindo à vontade para repetir, e repete mesmo. Em outras situações repete, seja a mulher esteja sozinha ou não, ou em público ou em privado, isso acontece constantemente. E aí eu penso, esse foi um abuso, em se comparando com outras situações que outras mulheres passam de abuso, de assédio, mínimo, foi pequeno. E eu já me senti muito abalada. Imagine outras mulheres que passam por situações muito mais graves ainda, o quanto que elas ficam emocionalmente. Porque eu fiquei. E eu, com condição de me defender, de falar, porque aí eu já tenho essa prática de que, se um cara, por exemplo, passar por perto de mim e falar algo grosseiro comigo, eu reajo mesmo, falo que não é pra fazer aquilo, porque que ele tá tendo essa liberdade. Só que outras mulheres não têm isso, não têm esse costume, se sentem recuadas, entende? E o chato também é quando as outras pessoas acusam as mulheres de serem as culpadas. Ali, com certeza, alguém deve ter me chamado de escandalosa, disso, daquilo, de histérica. Inversão de valores, isso, de histérica, porque teria sido uma coisa pouca, e não foi pouca. Pra mim não foi pouca, pra várias mulheres não é uma coisa pouca, é uma invasão muito grande, e os homens precisam respeitar. Se tá querendo se aproximar de alguém, tá querendo investir em alguém, não precisa fazer esse tipo de coisa, não precisa tentar ficar pegando na pessoa, é incômodo, é completamente incômodo. E outra coisa que eu observo é o seguinte, que é o estar sozinha. Então, assim, é como se a gente não pudesse sair com as amigas à noite por ser mulher, porque aí a gente tá correndo risco. E aí, se a gente
se eu tivesse acompanhada de uma figura masculina, provavelmente isso não teria acontecido, porque os homens, infelizmente, muitos deles veem como uma barreira, é o homem presente. Então, quando tem um homem presente, se respeita a mulher do lado, e quando não tem, não se respeita, aí acha... a mulher tá sozinha, tá vulnerável, tá à mercê do homem. Ou tá pedindo, ou tá... do homem. Justamente. E vem o corpo da mulher como se fosse um espaço público, e não é assim, de ficar passando mão, de ficar batendo, de ficar até uma pegada, uma puxada de cabelo, porque se costuma muito, quando a gente vai passando em alguns locais públicos, homens pegarem no cabelo da gente ou na cintura, puxar pela cintura. Isso tudo é muito invasivo, é doloroso pra gente, tá? Alguns podem até pensar que não, que é só uma forma de demonstrar carinho, e não é. Você carinho se não se demonstra violada, desse jeito. Você se sentiu agredida. Me senti. Assédio é mínima palavra. Com certeza, isso é assédio. Né? Um sujeito desconhecido, que eu não sei quem é, que resolveu tocar no meu corpo em público e batendo. Isso é o quê? É assédio, com certeza. Né? Isso é um absurdo, não pode mais se repetir. Se sentiu violada. E olha que direito de falar por outras mulheres também, porque quando a gente fala e nunca passa, não é uma coisa. Eu falo muito disso em sala de aula. Eu oriento muito os meus alunos. Você, como educadora, como consultora sensual, trabalha diariamente com esses temas. Sobre essa questão de que tem que se respeitar a liberdade, a vontade da outra pessoa, o corpo da outra pessoa. Nunca, jamais tentar entrar num espaço que você não foi convidado, você não teve permissão. Então, isso eu falo direto para os meus alunos, para as minhas alunas, inclusive, para elas também saberem se defender. Quando foi no carnaval, teve uma ação na Escola Delmiro Gouveia em relação a isso, que eu também fiz uma pequena palestra lá em relação a essa questão do respeito ao espaço do outro, que o outro está se divertindo, o outro pode estar completamente sem roupa. Você não tem direito. A gente falou aqui durante a entrevista, não é não. Não é não. A mulher com esse adesivo. Justamente. As mulheres com e há muitos anos que eu venho falando isso, há muitos anos que eu venho expondo essa situação, mas não tinha passado. Eu me vi diante disso. Infelizmente, como eu estava te falando, né, Francisco? Eu tenho um equilíbrio emocional muito grande, eu passo por situações assim e eu consigo ficar em pé. Né? E depois disso foi que eu vim me acalmar um pouquinho mais, mas no momento eu perdi um pouco dessa minha estabilidade, sabe? Eu resolveu levar o caso a público no seu Instagram, aqui na nossa entrevista, para servir de exemplo para outras mulheres. Para outras mulheres. Para elementos dessa estirpe, né? Justamente, não agir dessa maneira com nenhuma mulher. Com nenhuma mulher. De jeito nenhum, isso é inadmissível que isso continue acontecendo. É preciso educar as pessoas, é preciso educar os homens, os adolescentes, para que se façam pessoas de bom convívio, que você seja confiável. Mas fulano de tal é um bom homem, fulano de tal é uma boa pessoa. Só que a partir do momento que ele não age de forma correta com as mulheres, ele já perde muito desse ser bom. Pode ser uma pessoa conhecidíssima na sociedade, com um papel, uma profissão reconhecida e tudo, mas a partir do momento em que ele não respeita uma mulher, ele perde o valor. Então a gente precisa olhar para as pessoas desse jeito e educar as pessoas para respeitar o espaço das mulheres. E judicialmente, você terá alguma atitude, porque é um crime que boletim de ocorrência, assédio sexual. Tá se isso informando? Daí. Sim, me informando sobre. Sim, vou me informar direitinho. Não é querer o mal de ninguém, de jeito nenhum. É uma forma também de criar barreira, para que a pessoa saiba que não é assim que se age. Eu não quero me vingar, não é uma forma de colocar a pessoa em maus lençóis, mas a pessoa precisa saber e precisa sentir também uma dorzinha, que não pode agir dessa maneira aí. Do jeito que ele agiu comigo, ele pode agir com outras mulheres, e aí se resguarda no negócio de estar bêbado, de estar embriagado e tal, mas isso não justifica nenhuma atitude desse tipo. Como eu disse, se mesmo embriagado, se eu estivesse na presença de um homem, ele teria respeitado a presença desse homem, com certeza ele não teria investido contra mim daquela maneira. Mas eu estava só, e ele precisa entender isso. Não só ele, mas outros homens também precisam entender que uma mulher é uma pessoa, como todas as outras, nós temos nossos direitos, direito a sair, direito a viver, direito a ter a nossa propriedade, a ter tudo, e ninguém precisa se sentir ameaçado com isso. Não ficar com esse tipo de atitude violenta, desrespeitosa, ridícula, por sinal. Não repitam isso. Os homens precisam aprender a não fazer esse tipo de coisa, a serem homens de verdade.
verdade, Muito porque, bem. infelizmente, essa questão de falar o ser homem traz muita questão negativa. É tanto que teve um amigo meu que mandou uma mensagem pra mim dizendo que tem vergonha de ser homem. Mas não, o homem de verdade, ele não faz isso. Quem faz isso é homem que não Canalha. é homem, é canalha, enfim. Não tem aí uma personalidade com escrúpulos de jeito nenhum. Forte abraço, força. Obrigada. Força e tudo de bom. E parabéns pela Continuamos na atitude. luta. Continuamos aí, mesmo só falando, mas falando, a gente vai abrindo mente de muita gente. Com certeza, Né? tudo de bom. Repórter Francisco José.